Aí o cara grava. Que eu sei que rolava essas porra, mas não precisa falar agora. Mas não era no sítio, era na pedra. Aquele chacate. Isso aí a gente vai pra terra daqui a pouco. Né? Começa a sair tudo. Olá, galera, estamos chegando aqui. Primeiro episódio, Papo de Quintal. Primeiramente, agradecer os nossos apoiadores aí. Nosso podcast está sendo gravado com os materiais Apple, né? Os iPhones de última geração. A Menezes Siqueira, nossa empresa de odonto, né? Beijo da Terra, os nossos lindos presentes aí. E Avante, né? Não precisa nem apresentar. A gente está aqui, primeiro episódio, a gente está com um cara aqui que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar o mínimo. Luiz Câncio, paisagista, né? Formado em Belas Artes. Cara que tem uma história ampla aí no meio do paisagismo. Meu mestre, que dispensa apresentações. E vou deixar ele falar com vocês agora. Luiz Câncio, por favor, se apresente aí. Fala pra gente aí como é que você começou, como é que você apareceu e se integrou nessa parte de paisagística aí. Pô, primeiramente, prazer enorme estar aqui com você hoje, né? E uma satisfação, né? De vê-lo aqui, né, com a tua carreira aí. Eu que fico honrado de estar contigo aqui. Em Vento em Popa, né? Pô, vambora. Meu mestre, né? Aquele curso lá que você teve comigo há 15, 20 anos atrás, não fala assim não, que aproximadamente. aguenta na cidade. Bem, não, então a mim, então, né, cara, eu tô nessa desde 82, né? E tô chegando agora aos 64, então são Bem vividos. São 44 anos de paisagismo. Eu até fico até meio assim, que parece que foi ontem, né? Assim, é engraçado quando eu vejo fotos minhas lá atrás, né? Assim, é mesmo que já é uma outra pessoa, sim, mas vê como é que o tempo voa, né? Mas eu comecei paisagismo, foi meio por acaso. Foi meio até aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, porque você com 18 anos, é muito difícil você saber o que você quer exatamente seguir na vida. É um momento muito impasse na vida de uma pessoa, né? Aquela de aflição. Eu sei que minha filha recentemente fez vestibular, a tensão que fica e tal, né? E eu não tive, assim, na minha família uma estrutura assim que guiasse, né? Eu não tive a presença de um pai, minha mãe que... Vou seguir ali, muito esforço para dar educação. E eu gostava de história, gostava de matemática, gostava de desenho, mas não sabia o que fazer, né? Aí eu ia fazer desenho industrial e tal, eu vi que a arquitetura né, envolvia essas três coisas, né? Uhum. Tanto arte, tanto matemática, parte de história. E aí no vestibular que eu fiz muito tempo atrás, nunca fui muito de estudar, eu passei para uma faculdade fora do estado do Rio. E aí também tive que arcar com as despesas, né, de moradia, a faculdade era particular, né? Aí eu fiz um ano, né? Mas foi um ano muito assim, proveitoso, que eu tenho amigos desde essa época. Eu fiz um ano nessa faculdade, um ano de arquitetura, e no ano seguinte eu fiz outro vestibular para curso de Belas Artes. Que né? Bacana. Com o intuito de ir para arquitetura, porque quando eu tentei para arquitetura, eu não passei para o fundão, né? Então, dentro da Belas Artes tinha um curso de paisagismo, eu não sabia muito bem, né? A ideia, então, era seguir na arquitetura. Daí era seguir na arquitetura. Sim. Aí eu entrei lá para esse curso, no curso de Belas Artes, no fundão, né? Sim, no FRJ, né? E lá eu fui conhecendo, quer dizer, essa parte de história da arte, né? Aí, quando eu entrei no profissional, eu comecei a tomar gosto pelo paisagismo e tive a oportunidade de circunstância de uma namorada com o pai dela e tal, um arquiteto que trabalhou com o Burle Marx nos anos 50. Pô, que beleza, hein? O Vitiolavo Prochnik, trabalhou em Curitiba e tal. E aí, na época, eu já estava com os meus 20
pouquinhos e tal, necessidade de Já trabalhar. tinha se apaixonado pelo paisagismo já? Queria meio que seguir isso. Você tava Porque eu querendo seguir. nunca fui ligado, é curioso, que eu queria desenhar carro, parte mecânica, mas sempre nunca fui muito ligado na época de educação à parte de biologia, a planta, mas Sim. sempre teve associado ao mato, sempre gostei de correr na Floresta da Tijuca, ir no mato, sabe? Teve essa relação da natureza, essa natureza já tinha mas florescido em não você. na faculdade, aquela coisa de estudar botânica, Uhum. curioso. Aí eu era muito mais ligado à parte mecânica, de máquinas e tal, né? Mas sempre fui ligado, sempre me senti bem, na praia, no meio do mato, cachoeira. Contato com a natureza, né? Então, e aí, eu estudava de manhã no fundão, à tarde pintava camisa para fazer um... Fazer um extra? Fazer um qualquer mesmo, porque eu estudava de manhã, não tinha oportunidade de trabalhar, aí até que eu consegui um estágio lá na história do Burle Marx. Caraca, né? que bacana. Isso em 82. Né? Eu tive uma entrevista com José Tabacou, né? Que é um dos meus mestres, que eu tenho até hoje, né? Lá foi assim, minha base para eu seguir nessa profissão. E o curioso nesse meu estágio, nessa minha primeira entrevista, que eu não tinha noção o que era trabalhar no escritório, né? Então eu chego no escritório em Laranjeira, o Tabacou desce, né? Sandália havaiana, calça jeans, e eu fui pedir um estágio todo arrumadinho. Todo arrumadinho, não sabia como é que funcionava. Roupa de festa e tal, né? E eu entrei numa sala com ele, estava vendo umas fotos e tal, aí ele perguntou, você conhece planta? Eu falei, não. Sabe desenhar? Eu falei, também não. Aí ele olhou para mim, tá fazendo o quê aqui? Até há pouco tempo ele comentou isso comigo. Eu falei, pô, Zé, se não fosse você, hoje em dia eu não teria seguido essa profissão. Porque eles permitiram que eu acessasse o escritório. Uhum. Então eu estudava de manhã e à tarde eu ia para o escritório. Ficava lá, né, vendo as pessoas desenhar, né, estudando e tal, né? E aí, aquele convívio, aquela efervescência do país, Burle Marx sempre presente lá. E aí eu só fui começar a desenhar mesmo, passado 4 meses. Fiquei 4 meses diariamente indo no escritório, né? Assim, só a oportunidade de eu poder acessar o escritório, mesmo sem ter nenhum retorno. E o curioso que hoje em dia eu vejo, para você conseguir um estágio em um escritório, você já tem que fornecer alguma coisa, desenhar no Photoshop, AutoCAD e tal. Então, e os escritórios são muito compactos, né? O escritório era um escritório muito amplo, as mesas eram portas, eram mais de 10 mesas, era muito assim espaçoso. E hoje em dia eu acho que seria difícil se eu fosse hoje em dia conseguir um estágio, não sabendo planta, não sabendo desenhar. Você não teria esse estágio, então você não estaria aqui hoje. Voltando, né? A gente vai chegar nessa parte aí. Quando eu conheci o Lula e quando o Lula me conheceu, o Scancio, o professor, qual foi a impressão que tu teve de mim? E eu vou falar o que eu tive de você. Primeiro você de mim, da minha pessoa. Quando eu cheguei lá no teu primeiro curso, lá no Senac, naquela turma que a gente tem um monte de gente boa aí hoje no mercado. Cara, eu de certa forma, eu passei a ter gosto em dar essas aulas, em passar o conhecimento. Nunca fui formação licenciatura em paisagismo. Eu simplesmente repassava o que eu aprendi. Muitas vezes eu tive alunos, esses cursos abertos que não tinham pré-requisitos, que o cara está fazendo doutorado em determinada família, ou agronomia e tal, que eu acaba meio que aprendendo. Era uma troca de conhecer pessoas, né? Era assim, e até sinto assim, da mesma forma que você, outros alunos que tiveram lá, hoje já seguiram na profissão. Então era um curso, por mais que eram cursos curtos de 4 meses, né? Acho que era um conteúdo assim básico para o pessoal depois começar a engatear. Cara, em relação a você, assim, a pergunta direta que você me fez, assim, eu achei a tua turma foi uma das poucas turmas que teve uma liga. Né? A tua turma assim, eram pessoas assim, ninguém se conhecia, né? Exatamente. Eram pessoas de idades diferentes, níveis, classes sociais diferentes. Exatamente isso. Diferentes, e houve uma liga muito interessante. Só teve uma pessoa que foi meio chata lá, que teve um aluno que não deixou isso para lá, né? Mas ao ponto que nós tivemos aquela confraternização, né? Exatamente. E agora você, tipo assim, acho que aquela curiosidade que você tinha lá atrás, né? Que você trabalhava basicamente como jardineiro, né? Sim. Trabalhava como jardineiro. Era muito boa também. Né? Era jardineiro, era auxiliar, e você era o cara múltiplo, né? Que você, acho que, se eu não me engano, você
era auxiliar da Jaime Arocha Eu tava perdido, tava quase igual... em coisa de dançar, né? Então, mas enfim, era um cara muito assim, com muita curiosidade, muita vontade e muito interessado, né? Tanto você quanto as outras pessoas. Exatamente. Né? E é o ponto que tem o interesse, e eu acho que o gosto que você teve por isso é que você segue nisso até hoje, né? Né? Exatamente. Eu falo isso para todo mundo. Não é à toa que ele é o primeiro convidado do podcast, né? Então é meu mestre no paisagismo, como pessoa, como ser humano, um cara que mudou, foi um divisor de água na minha vida. Eu lembro que eu também estava igual você quando tu falou, eu estava meio perdido ali, eu estava tentando saber o que eu queria ser no futuro, né? Trabalhava, na época, eu tava de ajudante ainda, de jardinagem, depois que eu me tornei jardineiro e tal. E o curso, ele me abriu um leque. E você me fez ser o apaixonado que eu sou hoje pelo que eu faço. Aí a gente, a nossa turma tem pessoas aí que estão até hoje aí atuantes aí, a Bia Santiago, né, a Alessandra, a Anne, que são as donas da Bolsa Viva, esse pessoal que eu tenho um relacionamento muito bom. Elas conheceram lá e fizeram a parceria lá e a Bolsa Viva surgiu ali. O que é a Bolsa Anne, que vou trazer elas aqui também, a Anne e a Alessandra se conheceram no curso e ali montou uma parceria. Então, aquela galera... Uma era publicitária e outra pessoa de educação física. Exatamente. E a Bia também, que era advogada. Então, cada um no seu nicho e chegou e montou aquela turma. E eu lembro que quando você é um cara que ficou anos, né? Esse negócio de passar conhecimento e tal. Tinha aquela coisa de lecionar. Mas, tu é um cara apaixonado pelo que tu faz. Então, isso fez eu me tornar quem eu sou hoje, na profissão que eu tenho hoje. Então, tipo assim, a minha referência de trabalho, de pessoa profissional que eu tenho hoje, ela vem de você. Então, por isso que você está aqui. Então, eu acho que aquela época foi aonde que eu me tornei o Bruno paisagista, foi ali. Aquele primeiro curso, depois eu fui fazer um curso com você também lá na Ordem dos Arquitetos. Sei. Fiz lá um curso também. Sindicato dos Arquitetos. Sindicato dos Arquitetos, isso. Depois eu fiz o Navega de Almeida, tinha o Sérgio também, falecido Sérgio, gente boníssima. E então eu acho que isso foi que me encantou na época, que me deixou apaixonado para me tornar o que eu sou hoje. E eu acho que as histórias que tu contava, a sua vivência, eu acho que isso é muito importante. Eu falo para tu, né, eu já te falei isso 1 milhão de vezes, tu tem uma dívida comigo, que é aquele projeto lá aquele projeto de nanquim feito à mão lá do Banco do Paraguai, lá que já te falei. Julinha, por favor, dá esse projeto para mim lá na frente, tá? É a única coisa que eu peço do teu pai, que eu quero. Mas me conta mais um pouco sobre esse contato que você teve com o Bulha Max e o que ele representou para você na continuidade da tua profissão e hoje. Qual foi as referências, o que agregou para você ter o contato direto? Porque a gente sabe que o Roberto Bulha Max foi um artista fora da curva em todos os conceitos. Eu acho que todo mundo que entende um pouquinho de arte, de tapeçaria, de paisagismo, o Bulha Max é uma referência mundial. Mas a gente tem referência de livros, de fotos. Você não, você viveu com ele, você conviveu com ele, você teve o contato de fazer expedições. Conta um pouquinho sobre isso. Bem, então aí houve essa abertura, né, de eu poder frequentar o escritório, né? Então era um ambiente assim, ótimo, porque o Bulha Max tinha 70 anos na época, eu tinha 22, né? E não só ele, né? Porque só as pessoas que frequentavam o escritório, né? E os arquitetos, tanto o José Tabacou, o Haru Yoshiono e o Minoru foram assim, meio que o meu tripé, a parte, o Bulha Max, eu poder aprender e ter condições de seguir depois sozinho no paisagismo, né? Então, o José Tabacou, eu tenho contato com ele até hoje, né? O Carlos também, o Haru nos deixou, tem uns 5, 6 anos. Mas em relação a esse projeto que você falou do Banco do Paraguai, eu vou te lembrar por que eu tenho aquele desenho, né? Depois eu vou tentar aqui, é um desenho que, como eu falei, as mesas eram umas portas de 2,10 metros por 1 metro,
Então, os desenhos eram muito longos, às vezes demoravam 10, 15 dias para fazer um desenho, né? Tudo feito à mão. Tudo feito à Tudo mão. E feito à teve mão. uma época que o escritório tava muitos projetos, poucos projetos e tal. Eu comecei como estagiário, acabei sendo presidente colaborador, né? Tive carteira assinada como paisagista pelo o Burle Marx. Acho que isso é uma coisa que, né, eu falo aqui, eu acho que não sei quem, né, Isso aí é uma raridade, né? eu tenho minha carteira de trabalho Isso é um assinada privilégio, como né? paisagista pelo Burle Marx. Mas esse projeto, tem uma época que quando eu entrei, quando você desenhar, a galera mais antiga estavam saindo, a Fátima Menezes, a Rosane, que tinha uma rotatividade, né? Que os arquitetos paisagistas estavam saindo e estavam vindo uma nova geração, eu, a Cíntia e tal, né? E esse projeto Paraguai, o Sérgio Trai estava trabalhando lá, o desenho mais complexo o Haru passou para mim. Passou para mim esse desenho. E aí, tipo assim, e lá você não tinha hora para você, virava à noite trabalhando, você tinha que vestir camisa, não tinha aquela coisa. Hoje em dia tem isso, né? Os escritórios são fechados, né? Fecha, tá, né? 6 horas, vai embora. Horário comercial, né? A gente tinha chave, a gente trabalhava, se sai domingo, de repente, se não tinha que entregar, não ia. Você tinha o compromisso de entregar o projeto, né? Não era ali, aquela coisa assim, só assim, formatada, ou de cumprir horário e tal. Sim. E aí eu tinha um prazo para entregar esse projeto, já estava numa virada assim, virando noite e tal. E aí o Haru falou assim: 7 horas da manhã, o arquiteto Thompson vai vir aqui para pegar esse projeto, tirava-se cópia no próprio escritório, no sótão, numa cópia heliográfica, para levar para o aeroporto para levar esse projeto. Entre outras plantas, essa que eu estava fazendo, né? E aí o Sérgio Trai, 11 horas acabou, eu fiquei sozinho no escritório, desenho imenso, desenhando normal, reguinha pequena. Aí umas 2 e pouco da manhã, bateu um desespero. Escalímetro de 10, pequenininho. Bateu um desespero. Eu falei assim, não vou conseguir terminar o desenho. Comecei a chorar. Fui pro hall da entrada lá. Desesperado. Falei assim, vou escrever uma carta pro Haru. Haru, fracassei, não consegui terminar o desenho, papapá. Porque eu não ia terminar o desenho para 7 horas da manhã. Grande. Era muito grande. Aí, daqui a pouco eu voltei lá para desenhar e tal, e 5 e pouco da manhã, me liga o Minoro, estava na palestra, né? Ele morava um pouco acima do escritório, na rua Cardoso Júnior. Hoje em dia tá famoso ali, que tem um Cardozão. Agora tá famoso. Antes não tinha ali, tinha um jazz, um samba da Cardozão, que o escritório logo na subida. Ele, Luiz, como é que você tá? Eu falei, cara, ele falou, daqui a pouco eu vou aí. Aí ele veio, me trouxe um sanduíche de salaminho com queijo prato. Eu lembro até hoje. Tão marcante que ficou isso. Tão marcante que trouxe, né? E aí ele tentou me ajudar também, nós 4, a desenhar, a terminar o desenho. A 4 mãos. A 4 mãos, né? E não... 7 e pouco da manhã, tá o Juarez para fazer as cópias, tal, aquela planta tinha acabado. Aí o arquiteto veio, né? Aí eu, muito sem graça, falei, cara, essa planta eu não consegui terminar. Aí ele falou assim, não tem importância não, semana que vem eu levo. Passou a madrugada ali desesperado, quase que abandona tudo. Mas tipo assim, eu me empenhei até o máximo. Sim. Do que, se eu soubesse que poderia entregar semana que vem... Poderia ter ficado relaxado. Já ia fazer corpo mole e tal ali. Agora a pergunta, executaram o projeto? Executaram, aí daí, depois de concluir o desenho, eu pedi o Haru uma cópia para guardar para mim. Que é a cópia que eu desejo. A cópia que você viu, que eu pedi, que é um tapete, né? Sim, maior sim. Que esse tapete aqui. São uns 3 metros. Talvez um pouquinho menos, 2 e pouco e tal, por 1, né? E tá executado. Quem for entrar no Google Earth, botar Banco Central do Paraguai, é um grande paginação de... Viu aí, né, pessoal? Google Earth, Banco Central do Paraguai. Procura lá esse projeto, tá lá. É um projeto entre 2 edifícios, então tem uma paginação de piso, basicamente coisa ortogonais, e uns canteiros escalonados distribuídos meio entre que Copacabana ali. Quase... mas não tem forma sinuosa. Não tem forma sinuosa. São mais linhas retas e irregulares, são coisas, não tem formas livres e tal. Esse projeto, para mim, é o que vai virar... o quadro na parede. Eu vou escanear ele e vou te... Isso aqui ele está guardando as 7 chaves. Isso aqui eu peço a ele há 20 anos esse projeto de presente. Um dia eu convenço. Agora, você perguntou como é que era conviver com o Burle Marx, cara. É um cara incrível. Porque, tipo assim, o cara falava 7 idiomas, uma cultura assim de
culinária, de arte, incentiva, curioso, né? Assim, super bem-humorado. Tudo bem que tinha dia que estava mal-humorado, como todo Sim, mundo. normal, Né? ser humano. E ele não tinha. Quando tinha a questão de discutir um projeto, né? Ele não era aquele cara que ficava separado e você recebia aquela coisa pronta. Né? Você tinha lá a mesa, Sim. né? Ficava todo mundo em volta, não tinha assim só os arquitetos. Não tinha divisão. Eu estagiário, você ficava vendo ali ele falar e tal. Na época não tinha essas coisas de computador nem nada, então você tinha que prestar muita atenção. Tinha muita coisa do imaginário, do intuitivo, muita coisa que ele falava, e você tinha que imaginar que não dá para você ficar fazendo foto hoje em dia. As fotos eram em papel, né? E nem todos os projetos, né? Eram feitos fotos. Uhum. Então tinha a planta baixa, você recebia, e ele descrevia aquele ambiente em torno da planta baixa. Aqui você vê isso, aquilo você vê aqui. Então você meio que montava aquele 3D no seu imaginário. No seu imaginário. Hoje em dia não, você chega, faz 300 mil fotos, bota no computador, se torna assim, é uma ferramenta muito útil, mas acho que também bloqueia um pouco a tua coisa da imaginação. Exatamente, porque você para montar a imagem, você tem que ver aquilo ali. Exatamente. Né? Então você tinha que montar a situação numa planta baixa. E quando você estava discutindo um projeto, você poderia fazer uma pergunta ou então dar uma sugestão, que não tinha essa. Não tinha essa arrogância. Você fica assim, não, Bulemar, tá. Não tinha essa arrogância. Então, né? E aí, se fosse uma coisa boa, a coisa era aceita ali, então era um cara assim, muito assim, incentivador, né? Tanto é que Guaratiba, se não fosse ele, né, ele levou vários assim, filhos de jardineiros lá para o escritório, e a gente ensinava a desenhar nanquim. O Gilmar é um deles, filho do Ataíde, que acabou sendo um dos herdeiros do Bulemar. E aí e tive a oportunidade de fazer algumas viagens, né? Algumas expedições de planta, também que abriu, então aí quando eu fiz viagem, né? A viagem mais marcante foi para a Amazônia em 82, 83. Nós rodamos 10 mil quilômetros. Quantos dias? 2 meses viajando, 2 combis, um trailer. Saiu daqui do Rio, pegou Minas, aí entrou pelo estado de Goiás, aí entrou lá para o Cuiabá, né? Cuiabá entrou ali por Rondônia, né? De Mato Grosso, Rondônia e tal. Aí entrou pelo sul do estado do Amazonas, o Maitá. Entramos no Amazonas, fomos até Careiro, que é outra margem do Rio Amazonas. Atravessamos de balsa para Manaus. De Manaus fomos até Boa Vista, né? Lá quase fronteira com a Venezuela. De Boa Vista voltamos de novo para Manaus. Aí pegamos a balsa, 5 dias descendo de balsa até Belém. Aí Belém descemos para Maranhão, aí já foi a volta, já foi para voltar para o Rio de Janeiro. E aí catalogando plantas, trazendo mudas para fazer... Foram 14 pessoas, essa viagem também foi muito doida, porque o escritório não ficou parado, então eu tive que produzir o máximo possível, né? O escritório não fechou, tiveram pessoas que ficaram aqui. Né? E aí eu queria ir de qualquer maneira, né? Nunca tinha ido? Não, tipo assim, qual era a função? Eu não era botânico, não era nada, eu fui como ajudante, né? Aí eu falei que a minha experiência de ter sido lobinho, escoteiro de acampar, então eu fui encarregado de arrumar as barracas. Quando chegar no lugar, eu que tinha que arrumar as barracas. Vamos ver se o cara é lobinho mesmo. E a alimentação também. Pô, bacana. E a alimentação. Então eu tinha que parar assim no lugar, a gente comprar chocolate, laranja, queijo, essas coisas. Eu tinha que parar e ver o estoque de comida, né? Uhum. E aí, então a minha função era essa, né? Era a parte de produção do acampamento, alimentação, e quando tinha que coletar, eu ajudava na coleta, era mão de obra poder coletar, prensar. Então foram botânicos, né? Foi um botânico dos Estados Unidos, o botânico do INPA, o William Viana, tinham fotógrafos, né? E paisagista, o Bulemar seguiu conosco até Porto Velho, depois ele retornou. Mas aí foi até curioso também essa coisa que eu era... às vezes parava o carro no meio do nada, porque as estradas na Amazônia são muito longas as distâncias, 200, 300 quilômetros, não tem nada, só mato, né? Então, às vezes, a gente parava assim, ou no posto de gasolina, que tinha um apoio, ou às vezes via um rio e parava ali. Perto do rio? Mas aí, normalmente, entre o posto de gasolina e o outro, né? Mas distância quilométrica, né? Aí teve uma vez, a primeira vez eu fui fazer um macarrão para 14 pessoas. Na beira do rio? Não era. Eu sei, enfim, que o macarrão ficou horroroso. Ninguém comeu.
ao ponto, ao ponto. Aí tinha uns cachorros de posto de gasolina. Até há pouco tempo, o Tabacu comentou isso. Que eu botei lá, foi o Coit, foi o Oscar Bressani e tal, né? São Paulo. Eu botei aquele, os cachorros charraram e foram embora. Então, como bom paisagista, É, tu não é um cozinheiro. Mas essa viagem foi importante para eu entender, né? Assim, aquela coisa. É ruim, tipo assim, se eu soubesse que a minha vida ia para esse caminho, e de repente as aulas de geografia, de biologia, eu teria Tinha dado mais teria importância. muito mais Muito importância. mais importância. Então eu tive que redescobrir isso e depois estar por conta própria. Porque no curso de Belas Artes eu não tinha essa parte de botânica. Eu tive depois de ser meio que autodidata e tal, nessa parada Sim, sim. de reestudar. Então, essa coisa de entender a nossa flora, a combinação das plantas e tal, né? Foi bem marcante para mim nisso, né? Então foi o período que eu fiquei lá de 82 a 89, né? Então é uma coisa assim, eu falo que eu comecei jogando no Barcelona, no Real Madrid. Já começou já. Aí de repente aquele cara, eu, enfim, seguiu minha carreira por outros caminhos, né? Mas foi uma experiência que me deu toda a estrutura para poder trabalhar sozinho o que eu faço hoje. E quando você morou um tempo na Espanha e lá você assinou alguns projetos, né? Então, mas, agora, dentro do Burle Marx, eu vejo aquilo lá como fosse um clube, que você é um jogador. Sim, sim. Né? É exatamente isso. Hoje em dia afirma, hoje em dia não tem nada a ver da minha época, né? É tipo assim, um clube que vai mudando, os diretores Sim, e tal. Hoje em dia sim. tem a marca lá, já Mas não nem se compara do que Não, era. né? Porque o Burle Marx já não está, o Haru já não está, então é outra história, né? Mas eu tive uma passagem marcante no escritório, porque muitas pessoas passaram lá, né? Sim, com Tipo certeza. assim, então aquele jogador que passou num clube ganhou o título, sabe? O título da Libertadores foi fulano. Luiz Henrique Almada. Então, como Botafogo e tal, como o Flamengo, Gabigol, enfim. Então lá tem um projeto muito marcante, que eu me sinto assim muito, vou dizer, vaidoso mesmo quando eu vejo aquilo, né? Que é o projeto do Banco Safra de São Paulo. Tinham mais de 2.000 projetos no total no escritório, né? Então, o Buenos tem mais de 2.000 projetos, então, mas são poucos projetos que são constantemente sendo divulgados quando tem exposições dele, né? Sim, sim. Então tem os projetos lá dos anos 40, tem o MEC, né, que foi restaurado há pouco tempo, nos anos 50, algumas residências no Alto da Boa Vista e tal, e tem a casa lá em São José dos Campos, né, da família Colombo, tem a fazenda também lá da família Colombo em Areias, e tem um projeto que eu, né, me sinto assim que minha passagem não foi em branco, né? É que é um projeto do Banco Safra, da Avenida Paulista com Augusta, né? Que é no 8º andar, tem um desenho de piso, né? Que sempre que mostra Copacabana, MEC é para esse trabalho. Então, às vezes tem catálogo da exposição na Alemanha, mostra esse desenho. Então, enfim, isso constantemente ele tá no hall desses projetos ícones do Burle Marx. E aí meu nome está lá como paisagista colaborador, né? Está lá o Roberto Burle Marx, paisagista, Raul Yoshiono, e eu como paisagista colaborador. Então, é uma coisa que me dá assim, muita satisfação, né? De ter garoto, eu tinha 20 e poucos anos, 25 anos, né? Hoje em dia que eu dou importância a isso. Eu vejo tanto falar em Burle Marx, né? E de repente, né, eu 20 e poucos anos, só que você sabia que ele é importante, mas não tinha aquela grandeza toda. Não tinha e nem ele era uma pessoa tão facilitada, você não sabe aquela coisa, a coisa fluía sem aquela coisa assim, que hoje em dia é complicado, eu vejo as pessoas faziam um trabalho ou outro, né, são muito assim, envaidecidos, cheios de marra, e lá não tinha lá. Aí fica a arrogância, toma conta, coisa que você presenciou de Burle Marx não era simples. O dia dele é super simples. Então, acho que essa coisa de ter importância, não dava tanta importância para a pessoa que ele era, porque a simplicidade dele falava mais do que tudo, né? E aí tem outro projeto também, que foi o Biscayne Boulevard, em Miami, era com 5 quilômetros de projeto urbano, foi uma incumbência da Prefeitura de Miami, que queria meio que reproduzir o calçadão de Copacabana lá nessa avenida. Então, o mesmo desenho ou só a orla? Baseado lá não só o desenho da orla da onde Copacabana, aquele desenho abstrato que tem na pista central e junto dos prédios, que talvez seja a maior obra de um artista
no Mundial, né? A Avenida Atlântica, são 4 quilômetros. Sim. Aquilo aí, acho que entra até como se fosse uma land art, né? É. Que você vê ali. Tudo bem que quem está nos prédios que você vê aquele desenho, porque aquelas manchas são muito grandes, então a nível do chão você não tem a noção muito daquelas formas. Eu até dou fazer um atento aqui pro pessoal aí. Quem não conhece esse projeto da Orla de Copacabana, não só da Orla, mas dali da Avenida Atlântica inteiro, vai dar um Google lá, olha de cima, que é uma... Então, é um painel. É um painel aquilo ali. É um né? mosaico, um desenho de 4 quilômetros. Aquilo foi feito na década de 70, né? Até o Tabacu falava que na época, quando eu fui no escritório, era no Laranjeiras. Né? Na década de 70, o escritório era no Leme. Uhum. E eles falavam que aquela obra tinha que inaugurar, eles desenhavam de manhã, à noite eles iam ver, os caras já estavam fazendo o desenho do piso. Eles iam passear com a Copacabana, estavam lá, estavam executando. Que isso. Porque o escritório era no próprio local Já da era obra. No local da obra. Então já fazia. Eles desenhavam aquela pressa, já passava o desenho, e aí à noite já estavam os calceteiros lá fazendo aquela composição. E essa reprodução que tu falou que tentaram fazer lá fora, foi executado? Foi. Isso aí foi um projeto baseado nesse projeto da Avenida Atlântica. Eles queriam também fazer uma avenida lá em Miami. Eu não conheço pessoalmente esse trabalho, mas foi feito também, se botar no Google, é Biscayne Boulevard, Burle Marx, então tem várias imagens desse desenho que a gente também participou e também entra como, no caso, paisagista colaborador, não somente eu, mas nessa época era o Burle Marx, o Haru, e era a Vera Gavinho, o Hugo Biagi, eu e o Leonardo, que depois, quando eu voltei da Espanha, eles me chamaram para ser sócio da firma que eu tenho hoje, né? E o Léo hoje vive em Portugal, lá na cidade do Porto, fez mestrado e tal, foi morar lá, né? Mas aí minha passagem no escritório foi até 89, mas depois eu continuo, né? Voltei, fiquei 3 anos na Espanha, mas voltei e continuei frequentando o escritório e, enfim, até minha ligação é de sempre, né? Eterna, vai ser eterna, né, com o escritório. Né? Aí eu saí em 89, aí foi uma outra... Aí eu comecei meio que a andar sozinho, né? Saiu do Real Madrid ali, foi transferido por... Não, mas eu fui por conta própria, assim, não foi assim, não tinha um passe comprado, não. Não tinha passe comprado. Eu fui lá, vou tentar bater na porta de um clube, ver se consigo ver se consigo alguma coisa lá agora. Bater uma bola, fazer a peneira e tal, né? E como é que foi essa experiência na Espanha? Cara, eu fui pra Espanha, aí é que isso em 89, tava bom preparativo para a Olimpíada de 92, em Barcelona. E por mais que, Burle Marx, mas tinha... Barcelona estava tendo uma reforma urbana incrível, de praças e tal, e eu queria ver outros profissionais. Por mais que Burle Marx, mas né, não tem só um tipo de música, certeza, né? Com certeza. Não é só aquele tipo de música que você ficar, né? Então tinha umas coisas que até meio que assim, me surpreendia. Até uma estética às vezes diferente, né? Porque você vai ver Burle Marx, mas de repente tem outra coisa que você está acostumado que está lá feito e tal, e tem que passar e ter, né? É tipo como fosse comida, né, também, né? Tem que provar, né? Não, porque tem gente que viaja em Brasil, né? Tem brasileiro que só quer, o cara tá lá fora, não só quer comer o feijão, a farinha, isso tá aqui, né? Exatamente. Você volta e come, lá tem outras coisas, a paella e tal, né? Por mais que a paella aquela misturada toda, você fica vendo, né? Então você tem que ver outras coisas. E aí eu tive a curiosidade de ir para conhecer essas praças em Barcelona e também ver arte, né? Então, Picasso para mim era né? Que a Espanha para arte. A arte, né? Então, aquele quadro de Guernica, que eu via no livro, um quadro assim, 10 por pequenininho, mas já tá dentro de um livro, que um cara que escreveu o livro, o cara já mastigou aquilo ali, tu já vê, já traz aquilo ali, já tudo mastigado. Eu queria estar de frente para o Guernica, que é um quadro de 7 metros por 3 e tal, né? Que retrata o bombardeio lá dos alemães na cidade de Guernica. Então, né? Queria ver... a Espanha, assim, eu acho, né, eu me atrai, queria ir no Prado, né, conhecer Goya, conhecer a cultura espanhola, né, mergulhar naquele, ter uma imersão, né? E as pinturas, né, e ver os quadros dos pintores que eu tinha estudado na Escola de Belas Artes, ver os quadros de cara, né, aqueles quadros do flamenco, né, Van Dyck, aquele Bosch, Jerônimo Bosch e tal, que era... Sempre curioso, os mais novos aí tinha uma banda de rock de Purple. De Purple. Então tem uma capa de Purple que é um retalho de um quadro, né? Do Jerônimo Bosch, que eu queria ver esse quadro ao vivo e tal. Enfim, aí fui para Barcelona
e não consegui estágio em história de arquitetura e estava começando um curso de Master em Arquitetura da Paisagem na Politécnica de Barcelona. Eu tinha levado um dinheiro para eu passar 3 meses e voltar, né? Eu ia dar um giro na Europa e ia voltar. Uhum. Barcelona, depois Espanha, depois França, Inglaterra, Alemanha. Só quando começou esse curso eu fui na faculdade e tal, aí eu tinha levado meu currículo, eu fui aceito. Então 1/3 do que eu tinha levado de dinheiro, eu paguei essa matrícula. Já ficou lá na matrícula. Já ficou na matrícula. Já ficou. Aí minha viagem começou a mudar, né? Que eu fui fazer esse curso, né? Era um curso bem bacana, porque tinham alunos do Equador, né? Outra coisa também, né? A gente brasileiro e tal, né? A gente, da mesma forma que Rio de São Paulo meio que menospreza o Nordeste, né? Aham. A gente, o Brasil, meio que dá uma certa menosprezada aos países andinos, na América Latina. A gente se acha que nós somos tal, né? Da América do Sul, né? E de vez numa turma eu tinha vários amigos assim, da Colômbia, Equador, peruano, Uruguai, time de futebol, jogava, sabe? Isso eu estou falando nos anos 1990, né? E tinha alguns europeus, então foi bacana esse convívio, né? De ter assim colegas assim, que era Culturas diferentes, né? e coisas que você não tem oportunidade de conhecer aqui no Exatamente. Brasil, assim, né? Conviver com a pessoa dia a dia. Uhum. Né? Aí esse curso eram 2 anos, eu tive que começar a trabalhar. Não consegui, para eu pagar minhas despesas, né? Aí eu consegui, né, por intermédio de um conhecido, né, de uma namorada que eu tive lá, no estágio de engenharia, né? Para fazer projeto de estrada. Uhum. Aí que é engraçado, né? Quer dizer, eu fui tentar um estágio num estágio de arquitetura, né? E aí não conseguia, pô, deu aquela baqueada, aí eu fui, pô, no estágio de engenharia, desenhar negócio de plotter, AutoCAD, estava começando na época, desenhava muito caneta nanquim, desenhar ferragem de ponte, Ponte. obra de arte que eles falam, as Uhum. louças, né? Armadura superior, armadura inferior, neopreno, não sei o que e tal. Eu desenhava aquilo no hormógrafo, só que história, eles faziam aquelas autopistas na Espanha, eram 3 sócios, Ramiro Aurinho, o Manuel Pouso agora me esqueci o nome do terceiro. Um tocava a obra, outro pegava o trabalho e outro ficava no escritório. Eles abriram um escritório de meio ambiente, né? Que começaram a montar uma equipe, tinha uma geóloga, tinha uma bióloga, para acompanhar as obras. E daí eles vindo dessa minha base de paisagismo, eles começaram a pegar projetos de revegetação e adequação paisagística. Cara, que bacana. Aí foi do cacete, que eu fiz uns 4, 5 projetos de estrada, né? Lá o eixo transversal da Catalunha, a Pota Sul, como fosse a linha amarela aqui no Rio e tal. Então, uns trâmites de 5, 6 quilômetros, que aí eu recebia, eu era o delineante e fazia toda a especificação das plantas. Então foi do cacete, porque era uma vegetação nova que eu tive que aprender, Isso que das árvores. agora, já era uma coisa diferente, mas tem um leque lá de 10, 15 árvores, das perenes, das árvores, né, dos pinheiros, as caducas, né, os quercos que faz a cortiça, ruibelina, algumas tropicais e tal, e os arbustos, né? Então foi do cacete, porque eu ia na obra, né, via aqueles enlaces, aqueles trevos, né? O paisagismo lá tem uma importância, lá tinha uma situação que é o fiscal ambiental, isso há 30 anos atrás. Tinha uma bióloga que era fiscal ambiental, então ela via lá o resíduo do cimento, para onde é que estava indo, né? Antes de abrir estrada, você raspava aquela capa e guardava para depois você ter que comprar terra nova, né? E aí foi incrível, porque há pouco tempo, né? Eu estava em casa e tal, eu falei, como é que estão aquelas árvores que quando eu voltei, resolvi em 93 voltar para o Brasil, eles me deram todos os projetos. Passou a Olimpíada, né? Enfim, minha vida, eu falei, por mais que lá seja do cacete a Espanha, minha família estava aqui, eu quis voltar para cá. Claro, com certeza. Né? E aí eu recebi esses projetos, né? Eles me deram projetos, eu estava uma vez em casa, entrei no Google Earth, né? E aí, como é que está a estrada em Tonavik, né? Duas cidades. Aí eu consegui localizar
A estrada, A estrada, eu com a planta baixa, né? na mão. Na mão, vendo ali, e as aves são gigantescas, Populus nigra, né? Tem uma coisa que foi muito incrível que eu botei lá, o Nério oleander, a espirradeira, Aham. é um arbusto do Mediterrâneo. É tipicamente do Mediterrâneo. A gente usa aqui. Mas é do Mediterrâneo. Parou, Originária. parou de usar um pouco por causa que é alergia e tal. Isso. Mas lá é nativo, né? E aí tem um enlace lá que eu joguei uma mancha assim na curva de Nério oleander branco, né? Aí quando eu tô vendo aquela imagem, na foto eu vejo aquela coisa meio branca assim, né? E eu tava com o projeto do meu lado, desenhado, né? Aí eu vi Nério, aí quando eu dei o Street View, né? Aparece o Nério oleander todo Aí tu deu conta que é toda florida. Toda florida de branco e tal lá. Isso passado 30 anos. Né? Caraca. Aí é bacana. Então eu tenho assim a taxa de ozônio, né? Uhum. né? Eu já plantei muita árvore. Já. E era bacana que a história era comprido, tipo essa sala, né? Então era assim, eram 12 pranchas. Uhum. Eu imprimia as 12 separadamente, colava as 12, né? E eu trabalhava pelo escritório inteiro, como fosse um drone, olhando por cima para ver aonde é que eu vou estar determinada planta, onde é que tem encosta, onde é que tem aterro, onde é que tem um lugar que você tem que esconder, onde é que tem um lugar que você tem uma vista bacana, tem uma construção interessante, né? É uma coisa que quando você faz a estrada, né? Você tem duas visões, não é só a visão do motorista. Não, claro que não. Você tem a visão do motorista que passa rápido, vê aquele rápido, às vezes a vegetação ela reforça a sinalização. Tem as placas, mas de repente ela serve como indicar, né, a sinalização, vegetação para não ofuscar que está vindo no sentido contrário, e também tem aquela coisa ali, que quem mora ali, né, que vai ficar, que não tinha nada, vai ficar o dia só aquela estrada aquela ali, estrada que eles carros passando. Coisa monótona então ali. Tem duas, então você também foi para dizer para quem passa aquela ali, né? Ou então se você está passando e você tem uma escola, o ruído, então tem uma série de fatores, não é só sair colocando árvore. Sim. Né? Aqui o pessoal sai botando árvore, mas tem um certo critério de fazer um paisagismo rodoviário. Né? Não. E Lula, o que eu acho que hoje, isso é uma coisa que eu acho que está acontecendo. Claro, tem uma galera muito boa aí, que tá trabalhando, tá atuante, mas também tem uma galera, essa galera muito copia e cola, a galera ficou muito, não vou falar, é capitalista, né? Mas eu acho que está perdendo essa mão que você acabou de falar agora, de você pegar um projeto, de você estudar o projeto, estudar aonde você está, se é uma área mais urbana, se é uma área mais afastada, se tem montanhas em volta, se tem praia. Eu acho que está faltando muito isso hoje. Eu acho que hoje está muito isso, copia e cola. E outra coisa é essa coisa do imediatismo. Hoje em dia, o paisagismo hoje, para todo mundo, antigamente, isso era uma coisa que o paisagismo você ia apreciando, você fazia um projeto, e com o longo do tempo você ia vendo, igual você falou, depois de 30 anos você foi lá ver o projeto que você fez há 30 anos atrás, ele florindo hoje, as árvores chegaram ao seu ponto adulta, ou se encaminhando para isso. Hoje em dia, essa coisa não está acontecendo mais. Isso te preocupa, isso te incomoda? Como é que você vê isso hoje? Essa questão de tem que estar tudo já grande, está tudo perfeito hoje, no imediato. Cara, é outra época, né? Tipo assim, até tem uma passagem do Guilherme muito interessante, que eu não estava presente, mas se fala que ele estava admirando uma árvore, né? Estava toda florida, uma árvore grande lá, que não sei qual é, né? E aí ele já com uma certa idade estava plantando uma muda pequena, né? Aí alguém, você não vai ver essa árvore grande crescer e tal? Eu falei, mas aquela que eu vi, alguém plantou para eu ver. Então, você nem todo projeto você faz para você. Exatamente. Né? Então, eu penso nisso. O que acontece, sabe, quando você falou de capitalismo, né? Cara, a história do paisagismo, ele sempre foi ligado à aristocracia, a quem tem poder. Né? Sim, claro. Os grandes jardins dos reis, sim. Tal, né? Tirando, mesmo na coisa no Oriente, que é uma coisa mais ligada à filosofia, sim. Mas a história do paisagismo, sempre. Né? Desde lá de Roma, né? de Egito, Mesopotâmia, né? Jardim da Babilônia, né? Só os grandes reis que tinham. Na Idade Média, que desaparece. Da Idade Média que desaparece porque fica dentro lá dos monastérios, com os monges, mas depois tem o jardim
renascentista, o jardim absolutista, né, do período do Rei Sol, depois vem os jardins ingleses, a partir da Revolução Industrial, que começa a ter o paisagismo urbano, né, de melhorar as avenidas, as pessoas estão a necessidade, o crescimento industrial, houve a necessidade de ter verde, meio que está vivendo agora, né, de ter áreas verdes, de ter os parques, né, que a população precisava e tal, né. Aqui no Brasil, o Rio de Janeiro até, né, tiveram algumas cidades que foram urbanizadas, só que hoje em dia, praticamente, os projetos urbanos não são feitos, e quando são feitos, são abandonados. Né? Depois, quando voltei ao Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu não quis mais voltar para o escritório, né? E aí estavam sendo feitos esses projetos do Rio Cidade, né? Que eu fiz Cidade de Vila Isabel, aquela estrutura do Noel Rosa, eu tive a participação naquilo ali, né? E também e vários concursos de praças, né? Projetos urbanos que eram para a população, né? Só que, infelizmente, aqui no Brasil, se você contrata um escritório, se faz um projeto até legal, né? A execução ela é mal feita e a manutenção não existe, então se perde. Aí, essa coisa do paisagismo, basicamente, o forte hoje do paisagismo é fazer paisagismo para alto padrão, né? Quer dizer, né, que aí você não tem projetos públicos, então raramente tem um parque ou outro acontecendo ali, né? Então o que acontece? De certa forma, mantém-se toda a história do paisagismo, sempre foi uma coisa voltada para a elite. Exatamente. Né? Quer dizer, você tem essas casas de alto padrão, com paisagismo, né? E as pessoas hoje em dia, né, que nesse momento, estão todas muito ansiosas, né? Então a coisa do tempo, voltando à tua questão... Ninguém tem mais tempo. Mas fica um jardim, para mim, estéril, assim, sem personalidade, sabe? Você do nada aparece, né, uma coisa, né? Assim, você é muito doido, que eu questiono, né? Antigamente você tinha o arquiteto, tinha o decorador, mas hoje em dia você tem, né? Muitos aí vão achar isso, né? Esse design de interior, que faz um quarto para criança. Aí eu me lembro do meu quarto, que eu colava coisa na parede, aí os objetos você ia colocando. Não, hoje em dia você chega, a criança do nada, assim, 3 pares de skate, 10 bolas e não sei das coisas, já tem tudo ali decorado, uma coisa que nunca nem... Sabe? Então, você não tem apego a nada. É muito impessoal, né? Então o paisagismo está muito nessa, né? O cara compra uma casa gigantesca, é diferente isso aqui. O cara tá, né? O Vinícius está construindo aos poucos, colocando ali, a coisa vai acontecendo. Exatamente, né? Aos poucos vai acontecendo esse ambiente aqui. É uma criação, não é coisa que instantânea. Então, o que eu vejo hoje em dia é muito aquela coisa muito rápido, né? E as pessoas acabam não tendo apego, né? Fica meio coisa meio estéril, né? E outra coisa que me incomoda é a percepção das pessoas, né? Essa coisa das plantas de plástico, né? Então tem um texto do Boulevard de 1962, ele em Miami, ele viu um monte de planta de plástico, achou aquilo um absurdo. Só que hoje em dia, né? Eu recentemente fiz um trabalho em parceria com o Fernando Cantarino, lá pro Rio, pro Galeão, e eu estou fazendo um trabalho no Espírito Santo. Você entra no Galeão, né? Tudo os ambientes, as plantas são de plástico, aquelas negócios de comida, qualquer lanchonete lá, a planta de plástico. Aí tem um painel vertical de plástico, tudo de plástico. Aí eu fiquei pensando, a gente está numa cidade dentro da Mata Atlântica, que ano passado teve a COP20. Aí chega assim, um monte de pessoas de fora, num país que tem a Mata Atlântica, que eu estou vendo aqui, o aeroporto só tem planta de plástico, que as pessoas não observam mais. Né? Então, tipo assim, antigamente, quando eu comecei a ver isso, planta de plástico era coisa de suburbano, de cafona. Né? Onde você vai no Fashion Mall, né? Você vai no Rio Design Barra, tem lojas que o painel é todo de plástico. Não nego como aquilo ali é feito tão perfeito, até engana. Sim. Filodendros, orquídea, é perfeito, assim, habilidade. Até se você aquele ali fosse assim, um carro alegórico de escola de samba, para um cenário de novela, né? Uma coisa assim, tudo bem, aquele é um parque de diversão que você compra alegria, né? Se você está alegre, você não precisa de parque de diversão, você pagou e tu é alegre, é tudo perfeito. Aí, saiu dali, agora, tipo assim, então, você ter planta de plástico na sua casa e no aeroporto, onde está chegando, recebendo. Coisa, né? Você vai no Leblon,
né? Ali, o supra-sumo, né, dos restaurantes, aí aquele cercadinho para separar as mesas da calçada, aquelas plantas, né? Plantas no shopping center. Ficando azulada já, que com o tempo vai ficando azulada, aquela coisa horrorosa. Não, e a coisa muito doida é que as pessoas não questionam o seguinte. Aí você vê o restaurante lá, sei lá, vegano, comida tal, tudo ligado à ecologia. Eu me questiono, se o cara vende isso e coloca uma planta de plástico, eu me questiono a comida que ele vai colocar para mim. Com certeza. Eu me recuso a ir em restaurante. Pode ser muito design e tal, vai ter planta de plástico. Né? Então, aí que é o cúmulo do imediato e da acomodação. Né? Porque você não precisa adubar, não precisa molhar, não precisa ter trabalho, né? Pode ser de luz, não precisa de luz, ambiente, nada, tá ali. Então, o cúmulo assim, da coisa do imediatismo, essas coisas de plástico. Agora, obviamente, tem projetos, né, que, de repente, você já tem que estar com... Né, tem jardins de imediato, a médio prazo e a longo prazo. Sim. Cada projeto você tem que... Né, é legal que você tem um cliente que... Eu tenho feito algumas coisas que o cliente ele quer ver o crescimento do jardim. Mas você vai fazer um trabalho com o hotel... aí já é outra proposta. O hotel você não dá para esperar, daqui a 5 anos estava grande. Então você tenta conseguir, né, árvores já de porte maior, né? E hoje em dia também os outros também, né? Não vou negar, a tecnologia hoje está impressionante, né? Os caras têm, né? Os caras, se quer botar um baobá de 8 metros... Hoje em dia... Né? Agora está na febre, são as oliveiras. Aí vem as oliveiras enormes dentro de uma caixa d'água, caminhão multi. Agora virou febre as oliveiras. Enfim, cada um seu cada um. Exatamente. Cada um seu cada um. Se o cara tem dinheiro para aquilo satisfaz aquilo ali e tal, mas acho que não tem aquela coisa assim, acho que perde, acho que o paisagismo é muita questão do tempo, né? Na primavera vai ter a flor, vai passar. Estava falando isso com o Vinícius hoje. A doença, a coisa que tem que dar, não pode. Aí outra coisa muito doida, né, pessoal? Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho num local que é dentro do mato, né? Mas a pessoa não quer ter bicho, não quer ter inseto, como é que pode? Né? Não pode ter inseto, aqui não vai ter. Vai ter formiga? Exatamente. Vai aparecer uma cobra, vai aparecer lá um furão, vai fazer um gambá, né? Um besouro, então não tem como. Não tem jeito. Voltando a essa parte desses projetos que estão abandonados no Rio de Janeiro, então, isso acontece muito. A gente tem hoje a degradação do Aterro do Flamengo, que é um projeto absurdo também lá do Blemax, né? Do Roberto. E eu acho que essa questão de manutenção de uma galera que não sabe o que está fazendo, está degradando tudo, né? As podas que não são feitas de forma adequada, um monte de vegetação que já foi devastada, que o mato tomou conta e não é recuperado. Como é que tu vê essa parte aí de abandono? Porque isso é praticamente um patrimônio cultural, né? Cara, assim, a coisa que acho que é cultural também nossa, né? O brasileiro não tem muito hábito assim da jardinagem, né? Sim. Né? Como tem alguns países de Inglaterra. Sim. Com relação ao projeto do aterro, que era a época meio que dos mundos, acho que é uma coisa muito utópico, né? Que o Brasil estava passando na época. Né, da arquitetura poder mudar a sociedade. Sim. Quer dizer, se o Boulevard estivesse vivo, eu até gostaria de ter esse papo com ele, né? Tipo assim, o erro da escala, de alguns, voltando a algumas áreas ajardinadas, a dimensão muito grande. Muito grande. Né? Que, de certa forma, o que fica num parque, se você for ver lá fora, nesses parques lá fora, basicamente o que fica são a grama e as árvores. Né? A vegetação baixa, né, arbustos e mesmo forração, são pequenas áreas, né? Porque você fazer grandes áreas em frente ao monumento para cima, tem 2 manchas ali, Setecrésia e Hemerocallis, né? Imensas aquilo ali. Né? Se eu vou ver até a mudança que o jardim francês para o jardim inglês era exatamente isso, o custoso que era manter aquelas áreas de jardim Versalhes, a mão de obra e tal. Então aqui, de certa forma, né? Eu acho que ali teve, para meu ver, um pouco assim, a mão passou um pouco, né? E também a coisa de algumas plantas que foram colocadas ali, que se você não tem uma manutenção contínua, elas não vão dar certo no nosso clima. Aquela Hemerocallis flava, que se usava muito hoje em dia, que uma coisa, muitas plantas foram meio que colocadas meio que
meio que logo no início, aquela tentativa de erro e acerto, não tinha uma experiência anterior. Fazer a experiência. Então né? você vê que, por exemplo, essa planta na região serrana, né, Taipava, Teresópolis, Friburgo, ela dá uma inflorescência, 4, 5 flores no Sim, mesmo, sim. na mesma planta, né? Aqui no Rio Aqui ela não. fica atrofiada, Atrofiada. ainda mais com carência de água e tal, ela atrofia mais ainda. Né? Uma florzinha ali quando dá. Então acho que ali houve uma coisa super bem intencionada do projeto, né? Tanto é que houve agora recentemente uma reforma lá para essas cumbres, esses encontros que tiveram do G20, BRICS e tal. Eu tive lá domingo passado, já estava tudo abandonado. Sim. Antes do evento se contrata firma, o cara bota lá um monte de Bota planta, ali. e depois abandona, se perde tudo. Obviamente aí tem aquela coisa, quem ganha dinheiro, né? Mas assim, não tem a cultura do manter. E mesmo assim, plantas que não eram do projeto original. Mas o brasileiro tem essa coisa, ele faz o projeto, executa de mal feito e pouquíssimas pessoas que mantêm aquilo ali. Né? Então, principalmente se for uma coisa pública, que muda de governo e muda outro, em 4 né? anos. E não tem incentivo de você fazer. A gente teve uma vez de fazer jardineiro Rua Praça, de pensar, pegar moradores e fazer cursos, né? de jardinagem em praças, né? Houve essa tentativa com a Cláudia Manini do Parque Jardim, só que assim, a gente não tem essa cultura, né? Uhum. Então, dos jardins públicos. O legado do Burle Marx deixou, muito importante, foi Guaratiba, porque se Guaratiba não tivesse ele, né? Eu não sei o que seria hoje, ele é só pescador e pedreiro, né? Exatamente. Coisa assim. E a quantidade hoje em dia de pessoas que trabalham com o jardim, não seria aquele polo, já são não é nem mais a geração de jardineiros que trabalha com ele, já são netos de quem trabalha com ele. Exatamente. Tem gente que trabalha com jardineiro, que nunca foi lá no sítio, que eu acho assim estranho, né? Mas que tem mercado muito nesses nichos, quando tiver esses condomínios na Barra da Tijuca, esses condomínios clubes, né? Que seja, tem tudo ali dentro, sim, né? Sim. Porque antigamente todo bairro tinha um clube. Tinha um clube. Tinha Olaria, tinha um clube, Olaria, aí Tijuca, depois Olaria, foi mudando isso, botaram dentro do condomínio. E aí tem as áreas jardinárias que gera emprego para bastante gente. Eu acho bacana isso, né? Independente se a gente não tem uma escola ideal de paisagismo, né? Mas é um mercado que né? Só ver os hortos em Guaratiba, a quantidade de horto que tem por aí, né? Mas muitos, aí voltando, para uma elite, uma classe média alta, bem alta, né? Que banca aquilo ali e que mantém, né? Que aí eu acho que são jardins praticamente privados, você não anda pela rua, né? Você não vê, porque são jardins dentro de casas. Exatamente. Né? São jardins cada um com o seu projeto ali. É quase como. Aí eu faço a relação da Idade Média, assim, é sempre bom, porque na Idade Média tinha as cidades amuralhadas, isso. Né? Fora dos muros tinha os renegados. Né? E dentro das muralhas tinha os seus jardins secretos, onde era o espaço público ao ar livre que as meninas podiam ir, né? Seus jardins internos e tal, que são essas casas, né, dentro desses condomínios, que a gente acaba fazendo, né? Quer dizer, voltando assim um pouco a minha vinda depois para o Brasil, né? Em 92, 93, começaram a ter obras públicas nas vias principais, né? Eu participei da Rio Cidade Vila Isabel com o Arc 5, e começaram a ter o programa Favela Bairro, né? E aí foi uma coisa do cacete, aquela coisa assim meio romântica, ingênua, né? Eu e o Léo, assim, sempre no escritório. Sempre no escritório, a gente trabalhava assim com 20 e poucos anos. Pô, tinha escritório para o interior de São Paulo, assim, 6 horas da manhã, tinha um aviãozinho bimotor para levar a gente para ver uma fazenda lá no interior de São Paulo, cara, fazenda de laranja. Aí chegava lá de manhã, essa escadinha, essa plantinha. Aí, a final de tarde, a gente voltava, isso com 20 e poucos anos. E aí o Haru, um bimotor, o cara mandava o avião, né, pegar a gente. Aí a gente chegava lá, aterrissava dentro da fazenda, via o jardim e voltava. Aí eu via essa realidade e eu mesmo estava na rua. Aqui no Rio de Janeiro, tem como você não ver né? O contraste, né? O contraste. E sempre teve essa coisa de fazer áreas públicas para a comunidade, para o jardim ter um benefício e tal. E aí foi legal, né? Esse trabalho de Favela Bairro, né? Eu fiz muita, aí teve uma só fiz, dava consultoria para vários escritórios. Conheci o Rio de Janeiro, assim, de ponta em época, o Rio tinha 500 favelas, então, da Zona Sul, Escondidinho, Prazeres,
Coqueiral. Que aqui ajudou bastante, tem uma área de lazer, né? Só que, tipo assim, infelizmente, não seguiu, né? a coisa se perdeu. Exatamente, né? não seguiu. Que era coisa, nós criamos, que era coisa da permeabilidade nas comunidades, para uma ambulância poder chegar lá no topo. Exatamente. Criamos parques ali na Fé, Morro da Fé, Caracol, Caixa d'Água, que você tem uma das vistas mais incríveis assim, do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Lá no Complexo Sapê, lá em Buriti Congonha, você vê lá Santa Cruz, vê aqueles hangares, sabe? Tem uns lugares assim, tem altas paisagens dentro das comunidades. Infelizmente, a realidade social é complexa. Né? Fizeram muitas praças, mas elas não foram, de certa forma, executadas. Né? E também foram dominadas pelo poder paralelo e tal. Então a coisa desandou, né? Quer dizer, essa coisa do Rio de Janeiro ficou uma cidade meio partida, né? E aí é uma coisa mesmo assim, aí eu, no início do ano 2000, né, eu comecei a ser chamado para poder fazer projetos residenciais, né? Você, ao longo da tua formação, tu vai encontrando arquitetos e tal, exatamente isso. Né, que eles te chamam, né? E aí eu tive que entrar nesse nicho, né? De fazer casas, eventualmente pintar uma fábrica, uma coisa assim, mas é um sonho ainda meu, assim, é poder voltar, ter um paisagismo inteiro, um paisagismo social, né? Acho que essa coisa urbana mesmo, né? Pegar praça, voltar a fazer. Pelo que eu já fiz, pelo meu começo e agora, só por mais que eu goste, né? E tenho uns clientes ótimos, né? Que sim, claro. Se tornam amigos, né? Sim, aquela coisa eu acho que quase todos eles, né? Se tornam amigos. Não é só aquela coisa assim do trabalhar ali, você faz já para casa da pessoa, né? Eu acho que essa nossa profissão, o bacana de tudo é meio isso também, né? Que não é uma coisa só que você chega, faz, vai embora. Você cria meio que uma afinidade ali com a pessoa. Total. Claro que eu tenho os clientes que tu faz ali o projeto, executa e não tem mais um contato, mas a grande maioria se torna amigo, te chama depois para aniversário. Aniversário, exatamente. Eu acho que isso é bacana, essa afinidade. Porque eu acho que essa parte, que o paisagismo é uma parte artística da botânica. Então, isso traz esse abraço, esse aconchego, né? Eu acho que pode ser a melhor construção do mundo. Quando o paisagismo entra, ela... na vida, né? Ainda mais agora, né? Com esses prédios cheios de planta, né? Quer dizer, eu sempre falo assim, numa residência, o paisagismo de uma casa é um quadro sem moldura, né? Exatamente. Né? Aquele quadro, só a tela, sem a moldura. Né? Tudo bem que tem alguns quadros que não precisam de moldura. Claro que não precisa. Mas, de certa forma, sim, dá aquele levante, né? E eu acho que nesse mundo, tipo assim, é aquela coisa meio casual, eu não imaginava, né? Não é que eu, tipo assim, me acho, tal, mas, tipo assim, 40 anos passou muito rápido, né? Hoje em dia, de certa forma, mal ou bem, eu me mantenho com isso, poderia estar financeiramente melhor, mas, assim, tenho feito uns projetos super bacanas. Tu é feliz com o que tu faz hoje? Pô, tô fazendo um projeto agora, cara, que eu tô fazendo um projeto pra África, lá pra Cabinda. Ai, que coisa bacana. Vai ter uma escultura lá de um escultor africano, né? Tu vai lá? Eu pretendo, beleza, hein? Então, tem conheci bastante pessoas. Tô aí, tô apoiador. Tô fazendo um projeto, cara, infecção. E acho que nesse mundo tão doido de guerra para tudo, o ser humano é doido, né? Exatamente. Aí, quer dizer, eu não sei se você viu um filme antigo que era Muito Além do Jardim, né? Que era um cara, Peter Sellers, um filme dos anos 70, então, incrível, vale a pena ver. Eu vou ver, vou procurar. Vale a pena ver, que é um cara que era um jardineiro que só via dentro da casa. Então ele sabia tudo aquele jardim. Aí quando o cara morre, ele é mandado embora. Sim. Então ele cai na rua, e aí ele vê o mundo, isso nos anos 74, por ali, estava começando o controle à distância, não sei o que e tal. E aí ele fazem perguntas para ele, e ele sempre responde como fosse coisa de jardim. E as pessoas acham que o cara é um gênio. Maluco, acho que... Não, maluco não, o cara é um gênio, né? Aí o cara, enfim, é um filme incrível, que e eu acho que Jardim acaba sendo um refúgio. Para mim, hoje em dia, Jardim é um refúgio, é meio quase uma religião, paisagismo para mim. Eu falo isso, a mesma coisa. E é uma coisa que você não consegue sair disso. Tudo você... Você tá andando na rua, tá no carro dirigindo, você parou no sinal,
aí você vê aquela palmeira. Exatamente. Né? Eu vou correr. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma paisagem incrível, você te proporciona você. Hoje não, mas quando eu era mais novo, eu ia correr na Quinta da Boa Vista, correr na Presidente Carlos Coutinho, ia dar a volta na Lagoa, ia correr nas Paineiras. Então, quando você vai correr num domingo lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, para o teu corpo e tal, não tem como você na pista, você não começar a observar aquele banco, aquela criança usando ali, as distâncias, né? Que o paisagismo, você projetar um espaço, né? Que tem que definir o espaço do caminho, a área de estar, o banco, o poste, a árvore, né? Você, o tempo inteiro, você está vendo um filme na televisão, uma série, né? Sempre. Aí tá lá um casal lá falando, mas no fundo tiver aquele vaso, e aquela planta eu tenho, e aquela planta não tem como. Tá bacana, a composição ficou boa, não ficou. E é difícil, né, alguém não gostar de jardim, né? É difícil. Eu já tive gente assim que ela faz por fazer, ao ponto de botar planta de plástico. Todo mundo, acho que né? eu também já vi. Mas no geral, né, qualquer empresa quer ter um vaso de planta, né? Por mais que hoje em dia é uma moda ridícula, né? Essa coisa de botar G-boy ali, que, porra, cara. Penduradinho. Aí não vai durar um tempinho. Em cima do teto ali. Em cima do teto, tal, ali colado no teto. Eu lembro, falando sobre essa coisa de... Eu lembro aquele projeto que a gente fez lá para a novela da Globo, lá, que eu entrei como colaborador, né? Você que assinou o projeto. Que tinha esquecido. Fizemos um projeto lá, ficamos dias e dias estudando. Fizemos, porque era sobre ia passar em Gramados, né? A novela. Aí a gente estudou coníferas, estudamos. Chegou quando foram fazer, na produção, meteram umas palmeiras areca, tu lembra? Não, mas ali era muito doido, porque os caras, né? A intenção do cenógrafo era muito boa. Exatamente. Né? Só que os caras quiseram, tipo assim, a novela ia ser filmada na época de primavera e verão, né? Aqui em Curicica. Né? Calor, 45 graus. E os caras queriam reproduzir as hortênsias floridas lá de Gramado. Não lembro que a gente passou dias estudando aquilo. Não tinha como, os caras queriam... Aí, tanto é que eu até tive que ver aquela novela, né? Né? Mas é engraçado, porque eles faziam as tomadas de longe, né? E no close, eles embaçavam o fundo. Né? Então ficavam os personagens embaçados. Mas não tinha como você reproduzir uma Gramado em Curicica. Não tem como. No né? meio do verão. Nós fomos lá, né? Nós fomos lá, aquelas plantas. Então eu falei, cara, tem que fazer a coisa meio que... Aí sim faz sentido planta de plástico. Exatamente. Fazer todas as plantas lá, os hortênsias floridas. Foi o que eles fizeram lá, alguma coisa. Reproduziram alguma coisa, mas a grande maioria... Não tem como. Não tem como. Ainda mais durante 3 meses. Exatamente. Esse projeto foi muito bacana. Eu lembro que a gente estava nesse projeto e a gente fez algumas visitas lá. E eu lembro que quando eu também vi essa novela, até por conta disso, eu lembro que a gente ficava rindo e falava depois, a gente sempre falava, pô... Era uma tenista, né? Pô, tinha umas coníferas atrás, eles botaram as arecas. Você tá em casa, né? Tu vai pra Tijuca, né? Vou pegar 1 hora e tal de Você tem uma fazenda aqui na Iguaratiba, aqui, meu irmão. Eu tava agora, em outubro, vai ter essa exposição no Centro Cultural do Banco do Brasil. As esculturas eu quero ir. Flávio Cerqueira, procura aí. Depois me avisa que eu vou... É o escultor com significado. Atualmente essa exposição está no CBB de Brasília, vai vir para cá daqui a um mês vou estar montando. O cara é foda. Eu quero ver. Lula, me fala agora, da tua empresa hoje, o nome da tua empresa, como é que a gente acha. Se eu quiser fazer um projeto com o Lula Câncio hoje, com o Luiz Câncio hoje, como é que eu te encontro? Então, Bruno, quer dizer, essa parte de marketing, de divulgação, sempre foi meu ponto fraco, né? Vamos melhorar isso. Alô, Avante, vamos melhorar isso aí, Avante. Mas tipo assim, porque eu nunca tive uma estrutura muito grande, né? Sim. Na realidade... Não, entre aspas, calma aí, vamos lá. Não, todos os projetos que eu pego sempre foram assim, eu não tenho propaganda, né? Tipo assim, são pessoas que eu vim conhecendo ao longo do tempo, ou seja cliente, ou seja arquiteto, ou seja conhecido, que vão me indicando. Então, mais ou menos, sempre tem alguma coisa acontecendo, ou seja, um projeto que eu faço execução, eu executo os meus projetos, né? E eu, então, entra um momento, assim, às vezes, só de projeto, né? Né? E eu não tenho manutenções, normalmente as manutenções dos que eu acabo de concluir, eu repasso para os jardineiros, para eles, né, começarem a andar sozinho e tal. Tem uns 3 ou 4 trabalhos só que eu faço as manutenções. E é isso, quer dizer, eu tenho o Instagram, né? A minha firma Floriverde Paisagismo, acho que tem uma outra firma com esse nome, mas dá para ver que é uma... A gente vai botar ali depois a logo ali, vai botar bonitinho. Eu sou sócio do Leonardo, que estudou comigo
lá no Fundão, o Léo é parceiro, é meu irmão, assim, estou comigo lá na época do Fundão, na Belas Artes. Ele já está agora, ele foi para Portugal, né, um paisagista também de mão cheia, está lá na cidade do Porto. E é isso, estou fazendo esse trabalho no Espírito Santo, fiz recentemente. O atual trabalho agora é no Espírito Santo, tá com projeto? Não, é em andamento, eu tenho um projeto que está sendo executado no Espírito Santo, um condomínio, uma casa. Estou com um trabalho também sendo feito na África, em Angola. Isso ainda projetando? Isso aí já está sendo executado lá, porque é uma obra política, tem uma praça, né, que tem uma escultura lá. Angola, isso. Vai ter uma praça cívica lá, que vai o presidente agora, vai. Quando estiver, não tem imagem ainda, eu vou postar isso aí. Isso, posta. Aí vai ter uma escultura lá. Tenho feito alguns jardins para exposições de arte, né? Então isso aí. Né? Agora em final de setembro a gente começa a montar uma exposição. Tem um artista muito bom, escultor, Flávio Cerqueira, né? Ele estava no circuito, ele fez exposições na CCBB de Belo Horizonte, São Paulo, agora atualmente está em Brasília. Tá vindo para cá. E vai vir para o Rio agora. A montagem é final de setembro, inaugura em outubro, fica até janeiro. Pô, bacana, hein? É o escultor com significado. Então acho que são 40 obras dele. Dentro dessas 40, 3 vão estar inseridas dentro de um jardim. Pô, logo ali naquele hall de entrada do CBB pela 1º de março. Então, o jardim que eu estou assim, é um desafio, porque é um lugar fechado, né? Coberto, né? Pouca iluminação, não vai ter nada de luz especial, então não dá para você ficar colocando planta e ficar trocando, né? Então, 3 meses ali dentro. 3 meses ali dentro, manutenção meio que quase... Já está fazendo já um estudo dessas plantas? Hoje mesmo de manhã eu comecei a montar e estou vendo as plantas que eu tenho, porque também não é a ideia não é fazer um jardim muito desenhado, né? Uma coisa mais orgânica mesmo. Uma coisa meio que fosse assim, exatamente uma coisa meio natural, né? Então aquela composição assim, quem olha assim, que tem uma harmonia, seja tudo junto, mas não tudo misturado, mas que valorize as esculturas. Né? Quer dizer, e não dá para simplesmente chegar num horto e pegar as plantas convencionais que tem aí, sair colocando ali, fazer um jardim. Não é fazer um jardim de portaria de edifício. Aquela coisa, bota ali uma dracena vermelha, uma bromélia, uma clusa, uma dianela. Aí você bota janela, né, moreia, né, uma palmeira, aí faz aquele jardim de entrada de edifício. Exatamente. É tentar, né, buscar uma coisa mais que eu acho que é legal, né? Porque senão você fica numa repetição, né? Exatamente. Daquele medo de dar certo. Eu acho que esse looping, ele vem por causa disso, né, Lula? Esse looping de fazer a mesma coisa com medo de experimentar, de dar errado, né? Eu acho que a vida... E hoje em dia também, eu tô com 64 anos, então, sabe, assim, pode dar errado, eu vou estar lá consertando, mesmo que é um dinheirinho que eu vou ganhar, mas se tiver que empatar ali, né, o negócio a coisa ficar legal, né? Não tem essa pretensão de... eu acho que a satisfação do trabalho, o prazer que eu tenho. Eu acho que isso que é o bacana. Eu acho que essa coisa do teu prazer de entregar uma coisa bacana, ele é maior do que você ter um retorno financeiro. Você tem que ter, né? Porque você paga as contas. Claro, mas também tem que ter. Você gostaria que entregasse uma coisa meia boca para você na tua casa? E hoje em dia, né, cara, as pessoas estão muito gananciosas. Exatamente, né? exatamente. Bota tudo na frente, o dinheiro na frente ali e tal. Exatamente. Então não é. Eu acho que jardim é aquela coisa. Se o jardim é recuperar o paraíso perdido, na história fala isso, né? Acho que na época do paraíso não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, exatamente. Era Eva, lá, pá, exatamente. Ali, frutas e tal, cheiro, pássaros e tal. Né? Que é o que a gente faz. Você tem que ter. Tato, né? Aroma, né? Visão, a gente mexe com tudo. Mesmo você colocando um vaso numa varanda, a fazer um jardim, é uma função incrível. Exatamente. Né? Você vê a dinâmica, a flor, o que é uma flor, né? Agora eu passo na rua agora, é impressionante o que tem de rosa e roxo pela cidade. Como é que pode aquela, né? E isso realça, né? Eu estava passando hoje de carro mais cedo. Cara, essa coisa dinâmica. Isso é muito louco, a gente estava passando de carro. Eu sempre falo muito isso sobre Ipanema, Leblon, porque aquela amendoeira para tudo que é lado, então não tem... Aí a gente fomos num horto lá no Joá hoje, buscar umas plantas lá, né? E aí a gente passando de carro, assim, no meio, aquele monte de fio, aquela doideira, tênis jogado no poste, aquela coisa, um IP rosa no meio. Então... O teu campo periférico só te leva para aquilo. Então, a casa
janela, fio, aquela coisa desordenada, e no meio do canteiro, o IP, ele todo rosa. Então, para quem tem um olhar, né? Quer dizer, hoje em dia as pessoas na cidade ficam muito agitadas, naquele alguém olha. Exatamente. Né? Aquela coisa que, voltando do paisagismo rodoviário, alguém que passa ali sabe que determinada época aquele IP está florido. Exatamente. Se torna uma referência não é só a mesma coisa florida. Exatamente. Né? Então, hoje em dia, o que falta, acho, nas pessoas, nessa correria, das pessoas andarem, é aquele momento de parar, entendeu? E ver uma coisa dessa. Com certeza, quem passa ali, muitas pessoas nem conseguem enxergar aquela planta ali. E com certeza, ainda mais hoje em dia. Recentemente teve um filme agora, que eu esqueci, passou no filme que era no Japão, que era um cara que limpava os sanitários públicos no Japão, né? Mas ele limpava ali o vaso de uma maneira primordial. Né? E em determinado momento ele ia num parque lá e observava a sombra das árvores na hora do almoço, né? Então acho que é isso, está faltando um pouco essa coisa. Nesse olhar, né? Nesse frenesi que a gente está e tal. Acho que a gente que trabalha com isso é tentar meio que mostrar isso para as pessoas. Né? A pessoa chegar em casa né? E quem está te contratando para fazer um jardim, né? Não é só compor aquilo aqui e fazer uma foto estéril daquilo ali. Sim. Né? É ver que de repente vai aparecer um pássaro, vai ter uma flor que é rápida. Né? Aquilo é uma biodiversidade ali, né? A flor de uma neumárica. É uma flor que é muito rápida, 3 dias só e acaba. Né? Não, e o detalhe, né? Acho que o micro, né? Que as pessoas se perdem nisso, todo mundo vê muito essa coisa muito ampla e perde o micro, né? Da porque coisa, assim, né? qual é a flor que dá o ano inteiro? Acho que pode até ter uma ou outra, mas todo jardim florido o tempo inteiro, ele já não ia dar mais importância. Não ia dar. Entendeu? Acho que o jardim é essa coisa da dinâmica, hora tá, hora não tá, né? A gente não chega a ser igual na Europa. Na Europa é muito mais forte, porque no outono perde tudo e no gelo é só gelo. Só gelo. Então lá eles sentem mesmo a variação. A gente é tudo, né? Tem essa mata, o tempo todo mas tem alguma coisa salpica ali exatamente. Nas flores e tal, diferente e tal. Eu acho que é isso, eu acho que, tipo assim, eu hoje em dia, com 18 anos, eu não sabia o que ia fazer, mas hoje em dia eu acho que eu não me vejo em outra profissão a não ser essa. Então, assim, é muito doido isso. Exatamente, eu falo isso a mesma coisa. Eu acho que... assim, eu não me vejo assim, eu não tenho horário de um emprego, pum. Eu vi 24 horas, então você trabalha por tua conta. Às vezes, pode ser doentio, às vezes sábado, domingo, estou trabalhando, às vezes acordo de madrugada, 3 horas da manhã para trabalhar. Eu não tenho, é a vida, deve ser. Não, eu acho que a inspiração também. Essa coisa desses horários, a gente tem que se enquadrar, segunda, terça, quarta, quinta, os horários disso, você dorme, os horários que você come e tal. Sabe, mas assim, sei lá, o cara lá na pré-história, qual é que o cara vivia? Nem sabia, não marcava hora, não tinha. Sabia que era dia, que era noite. Agora, né? Outra coisa, eu acho que eu vou morrer fazendo jardim, né? E eu, tipo assim, vou me aposentar. Você vai se aposentar, vou parar, me aposentei, não faço mais jardim. Né? O cara é pintor, me aposentei, não pinto mais, porque agora eu me aposentei. A gente não se aposenta, a gente não tira férias. Né? Tem um lado ruim, pela coisa financeira de uma certa segurança, que tipo assim, a gente vive todo mês uma batalha. Exatamente. Todo mês tem que ir a caça, né? Exatamente. Todo mês tem a caça, exatamente. Né? Tem que correr atrás, né? Não tem aquelas contas lá, né? Tipo assim, ainda mais se você trabalha numa empresa, tem um salário certo, fixo. O cara, se o patrão pegou o trabalho ou não, você quer o teu no fim do mês. Exatamente. Né? Tem essa coisa também de você correr atrás. Exatamente. Aí eu falei, cara, o caralho, desculpa. Não, vai falar. Aqui eu com 60 e poucos anos ainda estou nessa. Eu não tive um momento de dar aqueles... Porra, né? Mas tá tudo bem, tá... Mas tu é infeliz? Não é infeliz, é feliz pagar pelo contrário. Eu falo, eu acho que isso que traz o prazer, né? Eu acho que chega uma hora da vida que você trabalha com o que gosta, se torna prazeroso. É igual a gente que trabalha com projeto. Hoje em dia tá tudo moderno, tem AutoCAD, tem um monte... Só que aquela coisa de fazer o rabisco com a mão ali, é aquela coisa ainda que tu ainda tem aquela... Então eu deixo o projeto aberto lá. Eu aprendi isso contigo. Não fecha projeto nunca, deixa aberto em cima da mesa. Às vezes você tá passando ali, tu dá um estalo... É porque quando você está projetando, você só não para, vou projetar. Aí, às vezes você está dirigindo, você está com aquela imagem na tua cabeça, exatamente. Aquilo está rodando. Exatamente. Aí quando você senta ali, você já está com a ideia meio que já... Falta só desenhar, mas você fica o tempo inteiro aquilo rodando na tua cabeça. Já fez? Igual tu falava que fazia lá quando era lá no escritório, né? Você montava aquilo ali na cabeça,
ali na reunião tu falar aquilo ali, que nem hoje em dia tu pega a foto ali, passa no celular, não. Tu monta. Tem uma facilidade que eu acho que, de repente, trouxe um pouco de facilidade que acaba prejudicando. Exatamente. Fica todo muito igual, né? Tudo mecanizado, né? Tudo a mesma coisa. Porque aí tu vai ali, virou um copia e cola. Na verdade é um copia e cola. Todo mundo um copia o outro. Se tu pegar aí hoje em dia, é tudo copia e cola. E Lula, o que você acha do futuro paisagismo aqui do Brasil? Os novos profissionais, para onde tá caminhando, essa coisa de praça urbana, como que você vê isso daqui a 20 anos? Não, cara, depende, né? Acho que o paisagismo, acho que ligado à elite, essa coisa vai continuar como é, né? Tem profissionais, né? Uhum. Né? Tem profissional que só é desse nicho, mas acho que também tem hoje a consciência conservacionista, ambiental, que é muito importante, né? Tem muita gente preocupado em multiplicar plantas lá, por exemplo, eu faço o grupo Plantas do Cerrado, Plantas do Cerrado, né? Então tem uma galera nova, né? Tem o outro lado, que é essa consciência ambiental, né? De um paisagismo mais às vezes nem tão estético, sim, né? Sim. Até essa mistura de coisa utilitária, que antigamente era a coisa, a hortinha lá atrás, hoje a coisa vinculada, né? Dentro do paisagismo, as plantas punks e tal, né? Eu não sei, tipo, eu acho, para mim, o meu futuro, uma coisa que eu acho que me falta ainda, eu queria ter uma escola, um curso de paisagismo. Voltar, né? A ter os cursos, né? Uma escola até uma relação assim, mas não um curso assim aberto, um curso até para uma coisa que me incomoda no Brasil, essa coisa e a gente trabalha nisso, essa desigualdade social, né? Sempre vai ter, mas não tão extremo que a gente está. E dá oportunidade para quem não tem oportunidade. Exatamente. Né? Não adianta assim, abrir um curso caríssimo, aí só o pessoal que tem condições vai pagar. Exatamente. Né? Porque a gente perde talento, né? Eu há uns anos atrás, eu e a Adelaide, por conta própria, nós demos um curso rápido num CIEP, aqui o CIEP Burle Marx, está aquela quantidade das crianças que estudam em escola pública, né, que são daqui, nunca tinham ido no Jardim Botânico, no Aterro do Flamengo, não conhecem nada. CIEP Burle Marx mesmo, quase ninguém. Então, e aí, tipo assim, e são pessoas que queriam aprender aquilo ali, né? E não tem oportunidade. Não tem oportunidade, não tem então, e uma escola desse tipo, não é só para falar de paisagismo, mas para falar de vida, de arte, sim. A pessoa pode ser geógrafo, pode ser biólogo, vai ter música, né? Na Espanha tem uma escola que é muito interessante, a Escola de Jardineria do Rubió e Tuduri, que foi um paisagista do início do século, que era um curso do ensino médio público, que de manhã as pessoas têm as aulas lá de matemática, geografia e tal, e à noite tem técnica de viveiro, multiplicação de plantas, desenho, história de jardim. Anos de luz na nossa frente. É um curso que nem é um curso de faculdade, tem aquele curso ali. Eu fui lá, eu dei uma palestra lá nesse lugar, fiquei impressionado. São garotos de 15 a 18 anos, né, que vão ter um ensino, é como se fosse um antigo curso técnico, tinha aqui de edificações, farmácia, só que são 3 anos, né? Então, eu gostaria, né, não sei se um dia eu vou conhecer, se um dia eu conseguir montar, você vai ser um dos professores lá para dar. Vamos embora. Né? E a coisa também do Brasil, né? O Brasil é um país múltiplo, né? De racial, de cores e tal. Eu acho que os paisagistas também tem que ter essa coisa. Não pode ser só né? um nicho. Né? Exatamente coisa, isso. Né? Eu acho que tem que abrir, né? E se você for ver, o primeiro paisagista que nós tivemos no Brasil foi o Mestre Valentim. Sim. E ele era negro. Negro. Ninguém fala nisso. Ninguém fala né? nele. Ele era uma escrava casado com um português. Sim. Né? Aí ele foi estudar lá em Portugal e fez o passeio público, fez essa. E se você ninguém fala, ninguém. O primeiro parque público na América Latina foi passeio público. E ninguém fala, ninguém cita. Né? Então a ideia assim que eu acho do paisagismo que eu vejo, né? Acho que não é uma moda, né? Não é. Né? Eu acho que no momento, né, tipo assim, no momento da história do paisagismo, tinha aquele paisagismo mais desenhado, depois teve o paisagismo mais utilitário, né? E eu acho que a gente está nesse momento, né? Sim. No paisagismo mais utilitário, mais conservacionista, Sim. Né? Não, a estética não tanto assim sendo a prioridade, né?
digamos, né? Sim. E tomara que tenhamos mais parques públicos, né? Mais praças e que as pessoas tenham consciência, né? De conservá-las e manter e tal. É isso, falamos demais, né? Não, tá bom Né? pra Sei caramba. lá, eu falei aí, Não, é um relato aí já. isso aqui ó, guarda isso daí Tô pra me vida, sentindo que isso aqui a gente aí, tá com um cara que tô me sentindo enciclopédia tal, ambulante. aí, tô me sentindo tal aqui Não, depois dessa. eu vou falar mais ainda. Todo grande mestre, igual ele Vou falou do tomar esse Bulemax. vinho aqui agora, Bebe aí. tem que tomar esse Qualquer coisa a vinho. gente abre um outro aqui, ver como é que tá isso aí. Não, vamos brindar aqui pra ver como é que tá isso Aí, isso arriba, aí. abaixo, ao centro e adentro. Como eu tava fazendo um gancho aqui, como ele falou do Bulemax, que foi um mestre que era um cara humilde, eu acho que isso vem de grandes mestres, né? Você é o meu mestre e tu vê a simplicidade do Lula. Acho que ele não tem noção da pessoa que ele é para um monte de gente, referência que ele não só paisagística, mas como pessoa, como parte cultural. Menos. Então, para tu ver, eu acho que isso vem dessa coisa do cara ser tão grande, amplo de conhecimento, que para ele aquilo é tão normal que ele não se entende como, igual hoje em dia, vamos se dizer, o cara é o bambambam, é o gaúcho. Tu joga mais do que o cara, mas tem ali o Didi. Jogou pra caramba, mas tinha humildade, sabe? Então, esse é o Lula, esse é o cara, esse é meu mestre, esse é um cara que, se hoje existe a Bruno Jardins, se hoje existem projetos da Bruno Jardins, dedico isso tudo a esse cara aqui, que pra mim tem um carinho enorme. Não tô falando isso porque é na frente dele, na frente das câmeras, ele sabe que isso aqui, e se eu trouxer a grande maioria das pessoas que vão estar aqui, nosso Papo de Quintal, tá começando hoje, vai falar a mesma coisa disso de você, o cara ímpar que tu sempre foi... Eu lembro que a gente no curso, eu acho que vou chorar. Tu lembra no curso? No curso a gente chegava a fazer 1h30, aí chegava, Lula, se liga aqui, vê que isso aqui tá bom. Lembra? Tinha o Lula e tinha mais um professor, que não veio ao caso agora, mas todo mundo só te perturbava. Isso aqui tá certo? E você sempre disposto, levou... você fez a gente conhecer um monte de coisa que a gente nem sonhava conhecer, o extinto Horto das Palmeiras, que foi um lugar que era maravilhoso. O Sítio Bulemax, quem tiver a oportunidade de conhecer. Me fala também, só pra gente fechar aqui, aquele projeto que eu fui agora no final de semana, que é sobre as palestras, que tem uma vez no ano. Me fala um pouquinho sobre isso, como é que vai, quando vai rolar outro, já tem data. O Lula vai fazer algum curso, vai passar algum curso, já tá... Me fala aí, só pra gente fechar isso aí. Então, além disso, vou falar, você tentar ser breve. Primeiro é que você tenha sucesso aí nessa fala, nesse encontro, que vocês vão ter com diversos profissionais que vão vir aqui. Vambora. Né? Agradeço ter sido ter sido a cobaia. Já virou sucesso, tu tá aqui, pô. Ter sido a cobaia aqui do primeiro. Tá meu mestre. Bem, todo mês de agosto, que o Bulemax faz aniversário 4 de agosto, então há 5 anos atrás tivemos a ideia, junto com a Adelaide, que carrega o piano para montar aquilo, conversando sobre uma determinada família botânica. Sim. Nos encontros que eu ia lá no show do Bulemax, em encontros informais, ou no aniversários, ou nos finais de semana, sempre tinha algumas pessoas, assim, um botânico, um artista e tal, e era um papo descontraído, com uma boa comida e tal, com música, sobre plantas, sobre paisagismo. E a ideia foi meio que quem não teve essa oportunidade de recriar, né, um pouquinho essa essência, né? Então, todo ano, nós temos, esse ano foi a 5ª edição, né? A gente escolhe uma determinada família, chama-se um especialista, um produtor, a planta aplicada ao paisagismo, né? Então nós já tivemos, o primeiro evento foi sobre bromélias, né? Tive a presença do Roberto Menescal, né? que é um aficionado, né? Adora bromélias, então tem a coleção imensa. Ele teve o Gustavo Martinelli, do Jardim Botânico, o André Micaldes, que é um professor de botânica incrível, assim. Então ele sempre fala sobre a planta, assim, toda a morfologia, as espécies que ocorrem, utilidades e tal. Então nós já tivemos sobre bromélias, depois tivemos sobre palmeiras, né? Seu Hermínio foi presente, um grande colecionador de palmeiras, e o Ricardo Ferreira, aquele ator Fazano, também que é um ambientalista. Depois tivemos sobre aráceas, né? No evento de aráceas também foi muito bacana, que
tivemos uma presença maciça de mulheres que até então, curiosamente, os 5, né, as pessoas que palestram sempre quase homens, né? Sim. Então foi a Beth Cohen para falar sobre o álbum de Chassel, né? Os projetos que Chassel fez, e as Aráceas aplicaram no paisagismo. Teve um colecionador de São Paulo, que é seu nome, a Silvia Minoro, dos projetos do pai dela, que é o Carlos e tal. Depois, ano passado, nós tivemos sobre árvores, que não foi exatamente uma família, mas a árvore hoje em dia é uma coisa curiosa, porque com essa situação de clima, do mudança climática, né? Né? As pessoas falam que tem que plantar árvores, Sim. Né? Mas também, por outro lado, quando tem enchentes e tempestades, as árvores caem nos carros, né? Precisamos de São Paulo. Então, a árvore hoje em dia ela é o vilão e o herói e tal, exatamente. né? Então, nós tivemos pessoas, né, bacanas falando do Jardim Botânico, que falam sobre todo o arboreto do Jardim Botânico, o Paulo Schiavo, que é um engenheiro florestal fantástico, ele foi meu fiscal no Rio Cidade, Vila Isabel. Ele estava um engenheiro florestal que estava entrando no Parque Jardim na época, né? Hoje ele é secretário de meio ambiente de uma cidade do interior do Rio. Então ele veio falar sobre ave, e esse ano foi sobre plantas aquáticas. Esse né? ano eu tive. Ano passado eu não consegui. Então quem quiser, ano que vem, sempre no mês de agosto, tem que seguir lá você que divulgou, né? Você deu esse apoio de fazer a divulgação. Tem o Sítio Raízes da Adelaide e tal. Sim, Sítio Raízes, né? Que praticamente organizou tudo lá junto contigo, né? Raízes, e o evento foi maravilhoso. Foi bacana demais. Foi maravilhoso. Porque você paga, e é um evento beneficente, os palestrantes não recebem nada. Exatamente. Todo quem paga para assistir, ele é convertido para comprar o brush que é feito, as canecas, e o restante a gente sempre doado para uma instituição de caridade. Sim. Né? Cada ano é uma. A gente escolhe uma independente para doar essas coisas. Eu gostaria de fazer só uma última divulgação. Pode falar, tá em que casa. A gente fez um bloco. Né? Tem um bloco, o bloco do Bulemax, né? Bloco, tem um lado do Bulemax que era meio assim, bacana de fé. Ele sempre gostava de festas, festeiro. Eu fui à festa com 200, 300 pessoas na casa dele, regado, né? sem miserinha, né? Comida, bebida, vinho, uísque e tal. Né? E ele inventou uma bebida que é vinho com pitanga. Qual o nome do... Ele misturou vinho com pitanga e fez uma bebida que chamou Pitangolango Mangutango. E aí nós fizemos um bloco há 3 anos atrás, surgiu em 2023, e o Bulemax, a mãe dele era pernambucano, o pai judeu-alemão. Ele nasceu na Avenida Paulista, para tu ver, o cara nasceu na Avenida Paulista, isso em 1909. Ele falava que viu o primeiro carro andando na Avenida Paulista. É uma coisa assim, falar com a pessoa assim, cara, não, primeiro, quem passa na Avenida Paulista hoje em dia? Hoje em dia... Né? E aí ele tem toda a relação com Pernambuco, minha mãe também era olindense e tal. Aí nós reproduzimos o Bulemax, um artista de boneco gigante de Olinda, foi feito em Olinda e veio para o Rio. Então nós reproduzimos o Bulemax com a roupa de um desfile que houve em 88 da Unidos Cordovil. Tem foto disso aí, depois a gente vai botar também. Que houve esse desfile, né? Nós desfilamos, né? Ele desfilou também. A concentração começou 8 horas da noite, né? Aí 10 horas da noite nós fomos para Marquês de Sapucaí, Balanço Manucaí, era para sair às 2 horas da manhã, o bloco saiu às 6 horas da manhã. Tu imagina, né? Imagina isso. Ele no carro, ele agora, aí passava a comissão lá do juiz, Roberto, imagina, ele já tinha 70 e varado, 70 e tal. E aí nós fizemos esse bloco, porque... Da onde veio essa ideia? Isso é interessante, até a Orquestra Voadora, ela há uns 10 anos atrás, eu no desfile da Orquestra Voadora com a Júlia, andando no Aterro do Flamengo, né? Aquela multidão no Aterro do Flamengo, aí que é bacana a coisa do paisagismo. Que eu estava lá no Carnaval e estava no parque, né? Do cara que eu já tive no aterro com ele, né? E eu falei, cara, a pena que ele morreu, eu não vou fazer, porque ele nunca ia imaginar que o aterro ia se transformar numa Woodstock tropical. Porque um desfile que tem na Orquestra Voadora, do qual eu conheço o Tiago, que ele é até filho da Leila, que é essa arquiteta do Espírito Santo, ele toca pistão, na essência da Orquestra Voadora, né? Você vê gente no gramado, a gente tá numa paz, né? Uma paz, não tem briga. Tudo bem, tem um cara que rouba celular ali, sabe? Vai ser pela multidão. Mas pela multidão. O cara que rouba o celular ali, mas tudo não, infelizmente, mas pela multidão, né? Sim. É uma coisa, é um ambiente super bacana, é um ambiente tenso, né?
Então você tem um parque, né? E aí tem, né? Eu fui domingo passado na terra, eu sempre vou lá, minha filha andando de skate. Você tem lá as árvores, tem as quadras de futebol e tal, mas aquilo se transformaram numa passarela de música, né? Exatamente. E aí eu falei, pô, o Bulemar tem que voltar. Aí veio essa ideia de refazer um bloco, né? De fazer um bloco com ele, né? Com a roupa do desfile de 88, Sim. né? Então, o bloco saiu em 2023, né? Aí, em 2024, eu comentei com o Rodrigo, o Thiago, dessa história, né? E a Orquestra Voadora está fazendo 15 anos, né, de desfile, e ele convidou o boneco para sair. Então, nós saímos na frente da Orquestra Voadora. Oh, bacana. É um bloco parado, sai ali atrás do MAN, ali nas Palmeiras, atrás do Museu das Modernas, um bloco parado. É um bloco assim, não tem nenhuma intenção de ser esses mega blocos. Sim, né? sim. É um bloco que tem de criança até adulto. No primeiro ano, quem batizou o bloco foi as Carmelitas, Sim. Né? O bloco Santa Teresa, que eu conheço o pessoal de lá, o samba, nós temos o hino, né? Que é um hino bem bacana, depois você coloca no teu, feito pelo Kelson, que foi um amigo meu que estudou comigo, voltando a história, lá em Barra do Piraí, para tu ver o Kelson. Começo de tudo. Começo de tudo. Né? Ele é arquiteto e compositor de samba, que fez vários sambas para os Carmelitas, tem samba que ele ganhou de Carmelitas, para tu ver, quer dizer, lá no começo do nosso papo, que eu falei, com 18 anos em Barra... tudo se conecta, né? Eu conheci o Kelson em 18 anos, lá em Barra do Piraí, a gente tem amigo até hoje, ele que fez o samba junto com o Nico, o samba que é bonito, é uma poesia, um samba que ninguém gosta de depois de fechar aqui eu vou botar para você ouvir. É de arrepiar. Então, sigam aí o Pitangulango Mangutango. Pitangulango Mangutango. 2026, próximo carnaval. E aí faz o quê? Compra camisa? Como é que é? A gente vende a camisa ali, o bloco ainda está muito mambembe, assim, de estrutura, de patrocínio e tal. Tanto é o boneco, né? Quando eu entrei em contato, assim, com o artista que eu não sabia, né? Você faz boneco e tal. Aí o cara deu o valor, eu não ia ficar, tá caro, tá barato, né? O cara deu artista popular, né? E a ideia do boneco foi super bem feita, assim, não é a ideia de fazer aqueles bonecos de cera perfeito. Não, né? Tem aquele toque de ser meio caricatura, né? E aí eu rodei o prato, né, para os meus clientes, cada um deu uma parcela, fez a vaquinha e nós conseguimos comprar o boneco. Bacana, né? Bacana. Ele fez o molde, ele ia mandando as fotos, a gente ia comentando, não, tira essa ruga, olha o dente, é bigode e tal. Aí ele foi meio... É bacana essa possibilidade de hoje em dia, né? Claro. De você, por foto, você vai... Eu não fui no ateliê lá, né? Hoje em dia... E o boneco tá perfeito. Siga aí no... Depois você divulga o bloco. Vou divulgar. Para as pessoas verem. Vou botar ali também, a gente bota ali no rodapé ali, colocar lá bonitinho Pitangulango Mangutango. Então é isso. É isso, Bruno. Agradeço aí. Agradecer aqui ao Lula. Aqui, falei demais. Nada, falou nada. Nosso primeiro convidado aí. Papo de Quintal tá começando e nosso primeiríssimo tinha que ser ele, esse cara excepcional que eu sou fã. Valeu, meu irmão. Sucesso aí. Vambora. Então siga a gente aí, isso vai vir aí. Vou deixar aqui mais uma vez agradecer aí a Avante, agradecer Smartwatch pelos equipamentos aí da gravação do podcast, agradecer Beijo da Terra, tá? Agradecer o pessoal da Dona do Sabor também, e a Siqueira de Menezes aí, que é a nossa empresa de odonto aí, que mexe do sorriso, deixa sorriso bonito, né? Galera, vamos lá, segue a gente e vamos pro próximo. Valeu, foi? Até a próxima aí, né, pessoal? Até a próxima, né? Tem que encerrar, até a próxima. Obrigado. Bora. Valeu.